questão. Pode fazer? Pois não, Daniela. Pode sim, claro. Então, eu fiquei muito triste, que assim, claro que eu estava atrasada para entregar o trabalho, né? Eu nem entreguei ele completo. Mas quando eu entreguei os dois, quando deu meia-noite que eu vi que eles não foram entregues completamente. Então, eu atrasei por 2. Tem problema, assim? Você vai descontar nota por isso? Claro que não, Daniela, de forma alguma. Que Tá? bom. Eu vi seu e-mail, mas aí hoje pela manhã eu tive uma manhã bem corrida, acabei não dando tempo de responder. Uhum. Mas fique tranquila que você já entregou, então, a versão completa. Ah, os dois foram entregues, mas enfim, né? O primeiro não ficou muito completo, não. Eu deixei a primeira questão quase que em branco. Tá, tudo bem. Mas eu vou responder lá no e-mail, mas fique tranquila a respeito, tá bom? Tá bom. Eu não sou, isso vale para todos, tá? Eu não sou cartesiano não, assim, nesse sentido da. É claro que vocês devem efetuar a entrega preferencialmente dentro do prazo, mas enfim, a gente vai conversando a respeito de cada caso, porque enfim, há muitas situações e cada uma com suas especificidades, tá bom? Então, caso alguém tenha tido algum tipo de dificuldade para entregar a atividade, me escreva. Eu posso demorar aí alguns dias, talvez, para responder, mas respondo, tá bom? E a gente vai encontrando um meio termo aí para dar conta dessas atividades, ok? Obrigada, professor. Até Ok, logo. Boa aula. obrigado. O Guilherme está nos alertando aqui que parece que o Teams atualizou o software, né? E a qualidade está melhor. Olha, tomara, viu? Espero que sim. Vamos fazer o teste aqui. Eu já estou gravando, fazendo a gravação aqui da nossa aula e tomara que não haja tantas interrupções como em outras ocasiões, né? Bom, gente, espero que tenham tido uma semana passada boa, né? Houve a semana universitária e em razão dela nós não tivemos aula, pelo menos não sincronamente, né? Eu fiz 2 vídeos, né? Na verdade fazem parte de uma única aula, mas eu dividi em 2 partes, né? A respeito dos textos de Antoine Prost, sobre fontes históricas, fato histórico, conceitos históricos, né? Conceitos de teor historiográfico, e vou retomar alguns desses assuntos nessa aula de hoje, tá? Vejam bem. Bom, e claro, também desejo a todos uma boa semana, né? Que se inicia. Aí estamos na segunda-feira. Espero que todos tenham uma boa semana. Vejam só, hoje, de acordo com o nosso calendário, eu deveria entrar no texto de Achille Mbembe, né? Deveríamos discutir os capítulos O Poço dos Fantasmas e Diferença e Autodeterminação, ambos integrantes do livro Crítica da Razão Negra. No entanto, como vencido o prazo aí de entrega do nosso primeiro estudo dirigido e vencido o primeiro conjunto de textos, esses mais especificamente teóricos, né, no âmbito aí de um debate sobre teoria e metodologia da história, eu não vou entrar diríamos, nesse segundo módulo da nossa disciplina hoje. Não vou entrar nele hoje. Eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou aproveitar a aula de hoje para fazer um balanço dessa primeira unidade. Não sei nem se eu coloquei assim como unidade no nosso plano de ensino. O nosso conteúdo programático ele está dividido em 2 unidades, né? A primeira unidade, eu discuto o que é a história, propriamente dita.
né? O que é a história, campo disciplinar, seus métodos, suas técnicas de pesquisa, o debate sobre a... Se o som estiver ruim, vocês me avisem, tá, pessoal? O debate sobre a verdade histórica, né? O tema tão interessante e complexo também das consciências históricas. Então, nessa primeira unidade, eu faço esse debate mais amplo a respeito da própria história enquanto conhecimento, enquanto modalidade do conhecimento e como ela é operada, tomando aí como fundamento a prática dos historiadores, né? E o mundo da historiografia, melhor dizendo. Embora a gente já tenha trabalhado aqui e tenha já afirmado em várias ocasiões que a história, enquanto sentido, né, a história como semântica das temporalidades, ela está para além dos historiadores. Não apenas historiadores escrevem ou elaboram narrativas a respeito da história. A história, ela visões a respeito da história, interpretações sobre o significado da experiência temporal são promovidos por diferentes sujeitos nas sociedades humanas, né? Partindo do pressuposto que consciência histórica não é algo exclusivo desse ou daquele grupo, dessa ou daquela cultura, mas é uma faculdade que vivem em sociedade dispõe, ou seja, a faculdade de representar o tempo, tá? Então, diante disso, dentro dessa multiplicidade que são as culturas históricas, né, na história da humanidade, há um tipo específico de sentido histórico, que é aquele próprio dos historiadores, né, de atribuição de sentido à experiência temporal, que é aquele próprio. Voltou? Voltou, Sara? Oi, pessoal. Voltou. Ah, tá. Então, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, dentro dessa gama, não é, de modalidades de explicação da experiência temporal, há uma, que é essa que nos interessa de maneira mais objetiva aqui, que tem a ver com aprendizagens escolares e acadêmicas da experiência temporal, né? Elaborações e aprendizagens da experiência temporal promovidas por professores, por professoras, por historiadores, enfim, por o que talvez diríamos de uma cultura erudita da história, tá? Dentro desse campo, nós devemos discutir temas como verdade, fato, fontes, documento, né? Os vídeos últimos trataram desses assuntos. E a eles eu vou voltar, então, ao longo dessa aula, numa espécie de, no sentido de promover, junto com vocês, uma espécie de balanço dessa primeira unidade. A partir da segunda unidade, que a gente vai começar na próxima semana com os textos do Achille Mbembe, nós vamos entrar no que eu chamaria de uma história da historiografia. Nós vamos discutir como tem certos temas contemporâneos, certos temas têm habitado a historiografia contemporânea.
E feito a partir daquela ideia de que a história, como disciplina, se liga a um lugar social, né, a um determinado presente, mas se liga também a problemas de natureza histórica, né? Os problemas de natureza histórica, eles têm duas frentes. Uma frente os liga diretamente ao campo científico, que os torna possíveis, né? Então, uma questão histórica, um problema histórico relevante, via de regra, passa pelo crivo dos pares. Uma comunidade científica autoriza a relevância de um determinado problema histórico, tá? Então, eu posso até ter uma preferência pessoal por um tema, mas se esse tema não tiver repercussão geral, é possível que eu não tenha uma boa aceitabilidade dele. Eu dei o exemplo, inclusive, no vídeo, o caso, por exemplo, de pessoas de historiadores diletantes, memorialistas, que se aventuram, por exemplo, numa história de sua própria família. E aí, qual é o objetivo do cara? Júlia, eu estou fazendo uma explicação dos motivos da aula de hoje, tá? Eu deveria entrar em um assunto novo na aula de hoje, mas eu preferi utilizar esse momento para fazer um balanço fazer um balanço da primeira unidade, que a primeira unidade tratou basicamente dos temas fundamentais à operação historiográfica, ao trabalho dos historiadores e das historiadoras contemporaneamente, o que é que enseja esse trabalho, quais são as regras que orientam a realização desse trabalho, quais são os condicionantes, é disso que eu estou falando, tá? Eu estou fazendo uma espécie de balanço da primeira unidade. E eu estava falando que na segunda unidade, nós deveremos ingressar em campos específicos da historiografia contemporânea, o que a gente chama de linguagens historiográficas. Tá? Quer dizer, enquanto na primeira unidade eu me dediquei a compreender junto com vocês o que é a história, né? E a partir disso a gente discutiu o ensino de história e o lugar das consciências históricas. A gente discutiu a história e os usos do passado, ou sobre quem conta e como conta a história. Eu vou voltar a esses assuntos nessa aula ainda. Discutimos o que é verdade para historiadores. Inclusive, essa foi uma questão bem recorrente aqui no chat, né? Houve várias indagações a respeito da discussão sobre verdade na história. Eu coloquei o meu posicionamento pessoal como historiador. Acho que esse está longe de ser um debate superado, está longe de ser um debate supérfluo por parte dos historiadores, embora durante algum tempo tenha se dito que historiador não se preocupava com verdade, ou não deveria se preocupar com a verdade, que a verdade era uma questão de opinião e de ponto de vista, e eu acho, na minha opinião, que isso é um grande equívoco, né? Minha leitura é que o conhecimento profissional da história depreende-se dele um debate acerca da verdade. A gente pode discutir o que verdade é essa, claro, deve ser discutido isso, inclusive a nível teórico, de refinamento teórico, analítico, mas o debate sobre a verdade não pode ser prescindido da prática dos historiadores, a meu ver. Tá? E entramos, por fim, no que eu chamo aqui de introdução ao vocabulário historiográfico. Então, eu falei nos últimos vídeos o que é um fato, o que são fontes históricas, né? Discutimos em algum sentido a questão, inclusive devo tratar um pouco melhor disso, mas em outros assuntos esse tema vai voltar. O que é a memória? Qual a diferença entre memória e história? Né? Memória não é história, embora sejam categorias muito próximas e muito conectadas. Tá? Professor? Oi, pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o tema.
Então, uma coisa que não ficou clara para mim sobre o conceito de fonte de documento é se qualquer coisa pode ser uma fonte, um documento. Basicamente, assim, eu pergunto para aquele objeto alguma coisa e esse objeto me dá uma resposta, sei lá, é uma roupa do passado, ou então uma carta, ou então Uhum. um diário, sei lá. Mas será que existe uma delimitação sobre o que pode ser documento, o que pode não ser? Ou seja, será que o que é documento depende apenas do historiador ou também depende do documento em si? Essa é uma ótima pergunta, não é? A natureza, ou seja, a natureza histórica de uma fonte, não vamos nem tratar de uma fonte, em termos de fonte, mas a natureza histórica de um material, de um documento qualquer, está contida nele em si, ou seja, é ontológica, ou é agregada pelo trabalho do historiador. O que é que define se um documento ou uma fonte ou um material, um suporte técnico de qualquer natureza virá a se tornar uma fonte histórica? O que é que vai determinar isso? O que determinará, Pedro, é o trabalho historiográfico sobre ele. Qualquer coisa, ou basicamente muitas coisas, né, podem vir a ser uma fonte para o historiador. Né? Muitos materiais, muitos suportes orais, físicos, né? Podem vir a ser uma fonte para o trabalho do historiador. Então, nesse sentido, sobre as potencialidades da fonte, ou desse universo documental do historiador, praticamente não há limites. É por isso que, às vezes, com alguma confusão, muita gente disse que tudo era história. As pessoas falavam isso há um tempo atrás, sobretudo quando da moda da nova história cultural. As pessoas falavam que tudo era história. Naquele momento, ali nos anos 70, 80, quando a história cultural crescia no mundo inteiro e no Brasil também, né? No Brasil ela chega ali, sobretudo a partir dos anos 80, a ideia, o valor do cultural fez com que qualquer coisa pudesse ser trabalhado pelo historiador como fonte. Naquele momento, essa ideia de que tudo poderia ser uma fonte histórica tinha muito a ver com a crítica que se fazia a uma história tradicional que enxergava apenas o documento oficial e escrito como fonte do historiador. A confiabilidade da fonte adivinha não da aplicação do método crítico, da elaboração de perguntas sobre aquela fonte, mas adivinha da própria fonte. Essa era uma perspectiva tradicional da fonte histórica, que privilegiava fontes escritas e, via de regra, oficiais. E aí vem a nova história, nos anos 70 e 80, a nova história ali, sobretudo com um viés culturalista, para dizer, olha, não é bem assim. Né? As práticas mágicas podem ser fonte do historiador, as narrativas orais podem ser fontes para o historiador, os documentos não oficiais podem ser fontes para o historiador. Então, na verdade, qualquer coisa pode dar suporte factual e documental ao trabalho do historiador. E hoje a gente entende muito nesse sentido, de que o que caracteriza um determinado documento como histórico ou não, não é uma qualidade ontológica do ser histórico. Não é? Porque, a rigor, um documento perdido em um cartório de uma cidadezinha do interior, enfim, aquilo ali pode passar, como muitos passam, despercebido ao longo de gerações e ser destruído e jamais via se tornar propriamente histórico. Por quê? Porque não foi trabalhado. E o documento em si, eu já passo para você, Pedro. O documento em si, ele não contém
nenhuma qualidade historiográfica precisamente. Ele não contém. Ou seja, ele não fala de história por si mesmo. É preciso que um trabalho racionalmente conduzido, metodologicamente conduzido, é isso que eu quero dizer com racional, tá? Para não criar equívocos aqui de que outro tipo de narrativa e outra epistemologia não seria racional, metodologicamente conduzido, é o que eu quero dizer. É só a partir desse trabalho sobre a fonte que a fonte, de fato, passa a iluminar temas de natureza historiográfica. Mas ela primeiro precisa ser perguntada, tá? Pô, João Pedro. Você falou isso, me veio à mente a Pedra de Roseta, que era simplesmente documentos banais e oficiais, que naquela época, na época do Egito ptolomaico, não significava nada, mas a partir da descoberta pelos exércitos de Napoleão em 1800, fez com que as pessoas pudessem decifrar os hieróglifos egípcios, e a partir de uma coisa que não era nada, né, naquela época, se tornou algo extremamente importante para o conhecimento historiográfico. Então, porque existia a tradução do grego, do latim, acho que grego e latim, e os hieróglifos egípcios. Então, um trabalho linguístico e também um trabalho historiográfico. Perfeito. Você veja, a fonte em si, um documento perdido em um arquivo, tal, ou mesmo em um arquivo privado, que não recebeu tratamento por parte de um arquivista, de um museólogo, um documento qualquer, sem um tratamento nem de natureza arquivística ou bibliotecária, e também sem um tratamento historiográfico, propriamente dito. Esse documento ele pode passar incólume ao longo de 1000 anos. Né? Só que da mesma forma, se alguém não iniciado pegar esse documento, alguém que nunca teve contato com saber historiográfico, com técnicas de pesquisa, com método, com teoria, com problemas de natureza histórica, ela pode pegar esse documento e, para ela, esse documento não vai ser talvez mais do que mera curiosidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o documento que dá conta de um caso concreto, ele é o particular em absoluto. Ele é o particular em absoluto. Então, eu acho que até em outro momento dessa disciplina, quando a gente estava ainda meio parados, né? Nós estávamos parados ainda sem aulas, parados sem aula, né? Eu passei a vocês um documento que considero muito interessante. Eu não sei mais onde foi que eu coloquei esse documento. Acho que eu perdi ele por aí. Esse documento, ele relatava um caso de peste de bexigas, varíola, em Belém do Pará. História interessantíssima, né? Uma história nesse sentido absoluto, o particular como absoluto. Tem como você escrever um único livro, um livro de história sobre aquele único documento? Impossível. Impossível. Impossível eu pegar um único documento como aquele, né? Uma única narrativa do passado. O historiador ele não escreve história a partir de uma única narrativa. Quando a gente vai escrever um livro, um artigo, o que nós fazemos, na verdade, é uma acareação entre diferentes suportes, que vão desde suportes factuais, propriamente ditos, por exemplo, um conjunto documental muito mais amplo que aquela única história, que está ali, aquela história do particular absoluto que está contida ali naquele documento, não é? Até a historiografia. Por quê? Porque a história, ela, mesmo quando é uma biografia, uma biografia, a história profissional, ela nunca é a história de um único caso. Ela nunca é a história de um único concreto. Olhem isso aqui. Eu achei que eu nem ia usar esse
essa imagem. Mas aí, a partir da questão do Pedro, que sempre me coloca questões muito interessantes, eu acho que vale a pena tratar isso com vocês. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Conseguem ver? Sim. Sim. Ok. Veja só. Isso aqui eu encontrei esses dias numa rede social, no Facebook. Tá? Foi publicado, como é um documento público, se trata de uma figura pública. Enfim, eu não correrei o risco de talvez ser processado por isso. A deputada, no caso aqui, foi quem veiculou essa postagem, né, de uma senhora chamada, provavelmente aqui, Maria Helena Cunha, de Araguari, em Minas Gerais. A dona Maria Helena Cunha, ela disse o seguinte: eu, com 73 anos, estou fazendo campanha para o Bolsonaro. E uma mocinha feminista ficou brava e me perguntou se eu não estudei história. Eu lhe respondi: minha filha, eu vivi a história. Não foi o que o seu professor maconheiro, não foi o seu professor maconheiro que me contou. Para além da dimensão jocosa da expressão, né, da fala da dona Helena, que certamente está aqui elaborando uma narrativa de teor histórico, né? Para além disso, é preciso entender o que é que está por trás dessa ideia dela. Eu não estudei história, eu vivi a história. Isso é algo muito comum. Essa ideia é muito comum no senso comum. As pessoas pensam que história é a sua própria experiência pessoal. E a história, conhecimento, essa história profissional praticada, ela não se confunde. Pelo contrário, ela é exatamente o oposto. Ela é a antípoda da história eu vivi. Né? Nós sempre partimos do caso concreto. Os historiadores partem do caso concreto ou dos casos concretos. Né? Nós trabalhamos sempre com uma multiplicidade grande de fontes. E dentro dessas fontes, ou a partir delas, né, entre elas, a palavra que através delas é até interessante, né? Através delas, nós elaboramos uma compreensão que está para além das histórias pessoais. Está para além das histórias de vida de cada um. Né? Essa ideia do eu vivi a história e, portanto, a sua história lá do professor maconheiro, de qualquer outra coisa que o valha, seria menos importante, ela é exatamente o oposto daquilo que fazem os historiadores. É claro que no caso, por exemplo, da ditadura militar, que é talvez o assunto aqui por detrás desse eu vivi a história, né? Provavelmente pelo contexto aqui da fala, o tema em debate era a ditadura militar. É claro que há pessoas que julgam que a ditadura não matou ninguém, que a vida na ditadura era muito mais segura e coisas do tipo. Por quê? Não, porque eu não fui torturado. Eu não fui torturado. Eu não sofri isso ou aquilo que os comunistas dizem que sofreram. Na verdade, só quem sofreu com a ditadura foi quem devia alguma coisa, né? Gente errada. Tal. Essa narrativa do eu vivi a história, ela faz parte das consciências históricas, né? Daria até para localizá-la lá dentro daqueles tipos de consciência histórica que vocês estudaram a partir de Agnes Heller e de Jürgen Riesen, mas ela é muito diferente daquela consciência histórica de tipo genético, né? Que a partir ou através das individualidades consegue estabelecer uma reflexão geral que tenha validade geral, que tenha validade universal. Né?
Então, a história, ela, enquanto conhecimento profissional, ela não é a simples rememoração de experiências pessoais. Ela não é a simples rememoração de experiências pessoais, né? Ela é a construção de uma, em perspectiva compreensiva, de uma narrativa com validade geral. Com validade geral. Né? Pedro, você está com a mão levantada, pois não? Desculpa por interferir de novo. Eu Nada, que é isso. observo muito essa nostalgia das pessoas dos anos 90 e 2000, e eu sempre noto que é sempre ligado à coisa da tecnologia. Então, as pessoas lembram do Orkut, eu lembro do telefone não sei o que, eu lembro da internet que era assim. Então, se você observa que a memória das pessoas está relacionada a isso, eu noto, por exemplo, empiricamente, isso provavelmente seria a diferença entre memória e história, eu imagino. É, então, se você observar o que os historiadores do futuro vão falar sobre os anos 90, os anos 2000, com certeza vão ser coisas muito diferentes do que nós lembramos, as pessoas comuns que não estudaram história lembram dos anos 90 e 2000. Muito provavelmente vão lembrar da União Europeia, do atentado terrorista, das questões de blocos econômicos, etc., né? Então, realmente, a ideia da experiência pessoal é muito diferente mesmo. E isso, né? O que os indivíduos resolvem lembrar ou esquecer nem sempre tem a ver com aquilo que uma comunidade, que a comunidade profissional historiadora irá lembrar ou irá utilizar como material de fonte, né? Como material de trabalho. Embora a gente já tenha visto isso aqui também, devo reforçar, o historiador ele está em uma conexão constante com o seu presente, com o lugar social que ele ocupa. Então, sim, as memórias sociais, as memórias coletivas, né, são um campo importante para o trabalho do historiador. Agora, eu não resumo o meu trabalho, eu não posso, né, sob o pejo da boa história, da história bem fundamentada, estruturada, eu não posso fazer a história apenas do ponto de vista de uma experiência pessoal. Né? Embora, como eu disse, a biografia funciona às vezes como uma janela, né? Uma janela por onde você olha um espaço, uma espacialidade coletiva, né? Maior, mais ampla. Mas isso, a história ela nunca pode ser a narrativa do próprio umbigo, olhando para si, tá? Isso acontece justamente porque nunca compreendemos perfeitamente a nossa própria época, pois a vivemos somente de acordo com a nossa própria perspectiva. É aí onde entra o papel do historiador. Né? É claro que a nossa individualmente, a partir dos grupos dos quais participamos, nós temos uma determinada leitura sobre o passado, e isso é humano, é necessário que tenhamos, né, para a própria orientação no tempo, a partir das consciências históricas. Mas isso não significa que essa é a única maneira de compreender o tempo. Os historiadores eles entram exatamente como uma espécie de metalinguagem. O trabalho da historiografia é um trabalho de metalinguagem, no sentido de compreender como essas diferentes interpretações do tempo funcionam, o que é que elas promovem, o que é que elas desejam, então, explicar e compreender. O historiador ele trabalha com ele faz um tipo de metalinguagem nesse sentido. Tá? Eu queria aproveitar, gente, o Pedro fez duas questões lá no chat, há alguns dias atrás, e que eu não respondi, porque eram questões bem delicadas. Eu queria conversar pessoalmente com vocês, acho que fica melhor para discutirmos. Né? A primeira questão, ele pergunta, por conta das cotas raciais, vem acontecendo discussões a respeito da reparação histórica dos negros,
das populações africanas e afrodescendentes, né? Em detrimento dos brancos. Isso faz sentido, de acordo com a historiografia? Veja, sentido faz. Né? Os historiadores trabalham sobre esses estilhaços da memória. A pauta dos movimentos negros há tantos anos tem sido uma pauta, sim, de reparação histórica. Né? E os historiadores, muitas vezes, atuam na tentativa de compreender em que bases essas reivindicações acontecem. Tá? Então, a discussão sobre reparação é uma discussão muito antiga, sim, não tão antiga, mas ela vem ali pelo menos, né, desde meados do século XX. Ela teve um momento convulsivo, né, muito importante no pós-guerra, depois do Holocausto, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, quando as populações judaicas, né, as populações de matriz judaica, passaram pelo Holocausto na Europa, as populações europeias judaicas passaram por um grande trauma ali em função do Holocausto, né? Mas outras populações no mundo também vivenciaram holocaustos e genocídios terríveis, e a partir ali dos anos 50, sob o rescaldo do Holocausto judeu, essas reivindicações por reparação histórica passam a fazer parte dos debates públicos. E aí a história, como disciplina, ela é chamada a opinar nesse sentido. Né? Os trabalhos de Hannah Arendt são muito importantes para compreender essa necessidade por história, né? Essa necessidade pela história, de reparação da história. Os movimentos negros tiveram um papel importantíssimo ali a partir dos anos 60, nesse tocante, mas antes já havia, mas com grande propulsão a partir dos anos 60. Né? Hoje os movimentos indígenas também têm executado agendas importantes a nível de reparação histórica, sobretudo ligadas aos direitos territoriais. Passo para você já, Luana. Me dê um minutinho. Então, esse é um assunto no qual os historiadores eles estão totalmente inseridos, porque muitas vezes esses movimentos sociais cobram dos historiadores uma posição. Né? Lembrem do texto de Ronaldo Weifers e de Denise Hollenberg. Cobram dos historiadores uma posição no tribunal da história. No tribunal da história. A história aqui funciona como uma espécie de tribunal e os historiadores são chamados a pôr sua posição profissional, ou como eu estou lendo um texto a respeito do assunto, ainda não terminei, mas recomendo para quem quiser aprofundar-se nesse tema, chama-se O Papel Social do Historiador, de Olivier Dumoulin, publicado aqui no Brasil pela editora Autêntica, de Belo Horizonte. Um livro muito interessante. Ele trata um pouco desse assunto. O historiador é chamado a atuar como expert nesse tribunal da história, que às vezes é um tribunal mesmo, como no caso lá de Nuremberg, né? E de outros. Os laudos, por exemplo, para a demarcação de terras indígenas no Brasil, quando antropólogos são chamados, sociólogos são chamados, às vezes historiadores são chamados, essas pessoas são chamadas na condição de experts para dar um parecer fundamentado a respeito daquela agenda que é uma agenda reparatória. Uma demarcação de terra indígena é uma agenda reparatória. Agora, tem um detalhezinho aí, que daqui a pouco eu trato mais, que tem a ver com os compromissos assumidos pelo historiador nesse mundo em que diferentes grupos e sujeitos sociais acionam o papel da história para referendar suas próprias agendas. O historiador, ele não pode ser um pêndulo, né? Que ora está numa balança, ora está de outro lado da balança, não é?
Nós temos compromisso, além do compromisso social, nós temos outros compromissos profissionais, científicos, que podem nos conduzir a um desagrado ou a um desagravo com certos grupos sociais. O caso de Hannah Arendt é fundamental nesse tocante. Olha, eu sou judia, eu saí da Alemanha perseguida, mas vocês me desculpem, os meus compromissos profissionais e científicos não me permitem referendar essa leitura a respeito deste homem, no caso lá do julgamento do alemão, do nazista. Esqueci o nome dele aqui agora. Luana, pois não. Oi, professor, boa tarde. Minha dúvida é exatamente... Boa tarde. Recentemente, assim, contando um pouco do contexto, né? Uma amiga minha que faz história na UNB, ela se mudou para a Universidade de Porto, e lá ela comentou muito que, do jeito como a história é vista lá, né? Ela falou que ela usou a palavra invasão com relação à exploração, né, dos portugueses aqui no Brasil. E aí ela falou que lá não é absolutamente o jeito que ninguém vê as coisas. E aí eu queria, assim, foi uma questão que eu pensei bastante, eu não consegui chegar a nenhuma conclusão, por isso eu trago ela aqui, enfim. Que é justamente sobre essa questão da disputa de narrativas, né? E até que ponto o historiador vai, e quando que o antropólogo, o sociólogo entra, né? Que eu acredito que essa é a minha maior questão, tipo, como estudante de ciências sociais. Porque foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, até que ponto esse papel, né? Que nem você falou, o papel social do historiador. E até que ponto entra o sociólogo, o antropólogo, enfim. É mais nesse tipo de questão mesmo. Sobre o tema do ensino de história das expansões ultramarinas portuguesas no mundo, né? Esse é um assunto muito caro aos portugueses, Luana. E a sua colega fez uma leitura muito correta do que acontece por lá. Muito em função dos contatos recentes entre a historiografia brasileira e portuguesa, essa leitura ufanista e nacionalista das expansões ultramarinas em Portugal tem mudado muito. Ela tem mudado. Mas a pedra de toque do ensino de história em Portugal a respeito da expansão ultramarina é de que a expansão ultramarina foi uma coisa maravilhosa. Eles inserem a história das expansões ultramarinas portuguesas a partir do século XV e XVI, dos séculos XV e XVI, como uma história nacionalista. Né? Bom, nós temos também os nossos gargalos historiográficos. Então, é claro que uma história de pendor nacionalista tende a omitir erros e a sobrelevar acertos que muitas vezes são considerados por outros povos grandes equívocos históricos. Então, no caso, especificamente do ensino de história das expansões ultramarinas em Portugal, isso é algo muito presente lá em função dessas narrativas ufanistas e nacionalistas que, claro, tem uma origem bem mais remota, mas que ganham um relevo muito grande durante a ditadura salazarista, né? A ditadura de Salazar. Aqui no Brasil, durante o Estado Novo varguista, foi proibido, por exemplo, que alemães, que imigrantes descendentes de alemães ou alemães que viviam aqui, poloneses, o pessoal do Sul conhece bem essa história. Eles foram proibidos de falar sua própria língua, eles foram proibidos de cultivar os seus próprios costumes e hábitos culturais trazidos de seus países de origem, né, em função de uma coletividade nacional que eles, enfim, que a eles era dada apenas o direito de seguir a partir dali. Né? Então, a questão do ensino de história, o ensino de história, ele é sim clivado por uma série de disputas a respeito do passado, né? E de usos políticos do passado. Cada geração
ainda que de maneira inconsciente, mas muitas vezes consciente, debate coletivamente o que será ensinado na história. E isso tem a ver sempre com o tipo de país que você quer construir, que um determinado presente quer deixar para os seus filhos. Tem a ver com isso. Esse é um grande debate sobre os usos políticos do passado. No caso lá dos portugueses, há cerca de 20 anos, mais ou menos, talvez um pouco menos, os intercâmbios com os historiadores brasileiros têm promovido uma releitura desse passado imperialista de Portugal, desse passado colonial de Portugal, para a adoção de uma leitura crítica. Esses dias eu recebi uma mensagem muito curiosa. Uma pessoa, uma senhora portuguesa, me escreveu no meu perfil no academia.edu, né, que é uma espécie de Facebook aí de cientistas no mundo, né? Ela me escreveu uma mensagem... Nossa, foi uma maravilha essa mensagem, foi uma pérola. Eu ri durante uma semana. Primeiro, ela disse que tinha lido a minha tese de doutorado, que está disponível lá e tal. E aí ela disse que fez um primeiro elogio à minha tese, que foi o elogio da forma. Ela disse que eu escrevia muito bem para um brasileiro. Ela começou assim a mensagem. Olha, você escreve muito bem para um brasileiro, porque, via de regra, os brasileiros usam muito mal o português. Eu nunca vi essa mulher, não faço a menor ideia de quem ela seja. E aí, passado esse elogio da forma, que me deixou muito lisonjeado, ela foi a uma crítica da matéria, que era o assunto da minha tese. Segundo ela, eu tinha sido muito crítico e duro com os portugueses, porque os portugueses, segundo ela, nos entregaram o Brasil de mão beijada e íntegro, né? Inteiro, ao contrário lá dos espanhóis que entregaram a América Hispânica toda rachada em divisões e tal. Portugal entregou para o Brasil um país inteiro, bacana, tal, 10, e que eu tinha feito uma crítica muito dura aos portugueses. Enfim, ela não leu minha tese. Ela não leu minha tese porque, primeiro, eu adoro os portugueses. Eu acho que, enfim, gosto, tenho muitos amigos portugueses, adoro Lisboa, acho tudo incrível lá, muito massa. Então, essa crítica, nas letras tem muita gente que defende a tese de que português e brasileiro são duas línguas diferentes. Eu provavelmente, há essa leitura, né? São muito diferentes, sim. O que me assusta é o etnocentrismo, né? Ela não mandaria. Ela fez uma crítica, assim, assombrosa à minha tese, sob o argumento de que eu teria falado muito mal dos portugueses e teria sido injusto com os portugueses. Definitivamente esse não foi o objetivo da minha tese. O objetivo fundamental não foi falar mal de portugueses, ou enfim. A construção do trabalho era de outra natureza, né? Mas ainda que eu tivesse feito isso, por que raios eu fui cobrado por isso? Né? Assim, essa não é uma cobrança de natureza historiográfica, porque a natureza da historiografia ela é sempre crítica. O fundamento do trabalho do historiador é a criticidade. Sem crítica não há história. Né? Pelo menos não há história genética, naquela perspectiva do Riesen. Então, essa crítica... hoje, semana passada, tem uns dias, no início do mês, a minha colega de departamento, a professora Neuma, ela deu uma entrevista falando sobre o 7 de setembro. E ela tratava exatamente de como é contraproducente uma história ufanista, uma história nacionalista, que, em geral, não costuma ser, nos dias atuais, uma história de historiadores, né? Porque a perspectiva contemporânea da história tem a ver com a necessidade da criticidade como fundamento do trabalho do historiador. Né? No entanto, no palco dos usos do passado, das narrativas do passado, a história ela
ela pode ser, sim, elaborada a partir de um ponto de vista nacionalista e ufanista, e às vezes as pessoas acham que você está falando assim, contra a mãe do cara. Pensam que é uma coisa pessoal, tal. Luana, você queria falar? Luana e depois o Pedro. Pois não. Não, tranquilo, professora. Você me respondeu a pergunta e também me deu várias outras coisas para pensar em cima. Tá. Sobre o papel dos antropólogos, né, e dos sociólogos, eu não tenho lá muito know-how para discutir isso, né? Mas, de um modo geral, os cientistas sociais, eles são chamados, às vezes, para essas sinucas, né? Que são as sinucas de debater na condição de expert e não de cientista, esse ou aquele assunto quente, os assuntos quentes do momento. E muitas vezes o historiador, ou o sociólogo, ou o cientista pode desagradar gregos e troianos, porque as pessoas, via de regra, isso é muito comum quando você recebe um convite para dar uma entrevista. As pessoas ligam para você: professor, eu queria que você desse uma entrevista sobre esse assunto. Tá bom, você vai lá. E quando a gente vai dar uma entrevista, o antropólogo, o cientista social, o historiador, via de regra, ele apresenta as complexidades do tema. Quando as pessoas querem, no âmbito do tema quente, elas querem uma explicação pronta, unívoca, unilateral. Não, isso é igual a isso, e pá, e pronto. Né? E a explicação dinâmica, complexa e crítica, ela desagrada. Ela desagrada as pessoas. Né? Desagrada esse debate público, muitas vezes acalorado e cheio de polos. Né? As pessoas são muito polarizadas. E a reflexão crítica no âmbito das ciências sociais parte de um outro pressuposto, né? Que não necessariamente é um pressuposto da moderação, mas certamente é um pressuposto da dinamicidade do argumento e da sua criticidade. O Yuri fala aqui, seguindo essa linha do Pedro, lembro do debate que aconteceu há pouco acerca da derrubada de monumentos que representavam certos personagens da história, que representariam as nossas opressões históricas. Há alguma opinião uniforme sobre isso, do ponto de vista historiográfico? Devemos manter esses monumentos ou apagá-los? De um lado, esses monumentos e símbolos são patrimônios históricos da nossa sociedade. Por outro, representam mazelas igualmente históricas. Olha só, Yuri, a gente deve manter ou apagar esses monumentos? Eu acho que o trabalho do historiador não é nem uma coisa nem outra. Né? O historiador, ele trabalha na ideia de compreender o lugar desses monumentos. Compreender o lugar desses monumentos. Não adianta manter um lindo busto do Barão de Mauá ou de um escravagista, de um mercador de escravos, como tem lá em Londres, e as pessoas não fazerem o menor sentido do que é que aquilo ali carrega. Ainda que seja um patrimônio histórico, enfim. Né? Da mesma maneira que não adianta derrubar e não explicar por que está sendo derrubado. Então, o trabalho da historiografia no mundo contemporâneo é um trabalho eminentemente comunicativo. Se nós não nos ocupamos com a comunicação, eu não vi, pode ser que tenha acontecido, mas eu não vi nenhum historiador derrubando um monumento por aí a marteladas. Eu não vi. Pode ser que algum tenha participado dos movimentos. Mas o que é mais importante observar nesses movimentos recentes de iconoclastia, são movimentos iconoclastas, é que eles não são movimentos de um único indivíduo. Isso é importante. Eles não são monumentos de um único indivíduo. Eles são movimentos, né, que derrubam monumentos coletivamente. Então, isso geralmente vem
como um processo histórico em si. A derrubada de bustos que simbolizam opressão de grupos sociais, africanos, afrodescendentes, indígenas, como aconteceu agora recentemente aqui na América do Sul, essa mobilização iconoclasta, ela é também histórica, tal como o monumento é histórico. Então, onde é que os historiadores devem participar disso tudo? Ora, na busca pela compreensão do lugar da estátua e do lugar da derrubada da estátua. Porque ambos são históricos, ambos são usos políticos do passado. E o que é que o historiador faz? Se não trabalhar e tentar compreender como várias sociedades, como as sociedades ao longo do tempo usam politicamente os seus passados. Certamente, aquela sociedade que construiu o busto tinha interesses em preservar uma certa memória, um certo uso do passado. Hoje, esse uso não se sustenta mais. Na minha opinião, se derruba ou não o busto, se derruba ou não o monumento, isso é a menor das questões. A questão de natureza propriamente histórica é que esse presente que quer derrubar aquele busto precisa compreender, primeiro, por que o busto foi colocado ali, quais eram os sujeitos que colocaram o busto, quais eram os interesses que edificaram aquele monumento, e compreender as suas razões para destruí-lo. Isso é o mais importante, né? A história, ela não se conforma com uma perspectiva de ser mera pedra e cal. É claro que tem um texto do François Hartog que eu acho fantástico. François Hartog é um grande teórico da história, um historiador francês. Ele compara a nossa patrimonialização com a patrimonialização no Japão. Né? Nós temos uma ideia de história pedra e cal. Isso é muito próprio do Ocidente. Então, para a gente, história, né, história significa muitas vezes guardar, monumentalizar de maneira original. Então, uma igreja, por exemplo, as igrejas mineiras, elas valem pelo teor de originalidade que elas possuem. Então, uma igreja que é reconstruída parece que perde para a gente o brilho. Ah, mas não é mais a original, né? Não, não é. Não é. Ela perde, assim. O pessoal da museologia tem discutido muito isso, né? A patrimonialização e a constituição de uma perspectiva museológica nos dias de hoje, dentro do mundo ocidental, tem muito a ver com isso, com a preservação do original, do autêntico. Uma perspectiva patrimonial oposta é aquela do Japão, por exemplo. Os caras, a cada 20 anos, eles destroem por completo um templo budista de 3.000 anos e reconstroem do zero. E para eles aquilo tem o mesmo valor simbólico, cultural, patrimonial, né? Para eles não existe essa coisa do porque foi reconstruído, tal. Enfim, o que eu quero dizer é apenas que essa discussão sobre a monumentalização do passado, ela precisa ser feita em um outro palco, né? Quando os historiadores são chamados a opinar, né? Ela precisa ser feita em outro palco para além do calor dos movimentos políticos do presente. O historiador ele entra com um olhar entre tempos. Veja, não é um olhar neutro, não é um olhar isentão, não é isso. Né? Mas ele entra com uma narrativa temporal mais complexa, né? que tenta mostrar para aqueles movimentos do presente, tentam destruir, para os que tentam preservar,
os álibis e as artimanhas, as entrelinhas de cada uma dessas narrativas a respeito do passado. E aí, um determinado presente vai decidir sobre manter ou não aquilo de pé. Para mim, honestamente, como historiador, não tem lá muita importância se fica ou não de pé a estátua do Barão de Mauá. Não é? Agora, é preciso compreender o lugar daquela estátua no passado e no presente. Tá? Bom, gente, então, no âmbito sim, a outra questão aqui do Pedro, só para concluir aqui a partir das questões que o Pedro tem suscitado. Então, faz sentido para a historiografia a agenda da reparação? Faz, Pedro, faz. Faz sentido. Né? O historiador ele está diretamente associado a essas pautas. Por quê? Porque, via de regra, essa agenda da reparação aciona o trabalho do historiador, embora o que o historiador tenha para oferecer não se confunda necessariamente com aquilo que muitas vezes os movimentos sociais querem ouvir. Né? Os compromissos do historiador não são compromissos exclusivos com o movimento social. Embora possa haver uma convergência ocasional, tá? No âmbito dessa ideia da história como tribunal, teve algo que me parece foi um momento bem emblemático nessa discussão. O Código de Processo Civil mais recente, né, do Brasil, ele trouxe uma figura até então obscura no âmbito do direito brasileiro, que foi a figura do amicus curiae, que pode ser uma personalidade natural ou uma personalidade jurídica, né? Uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, que é chamada a opinar no âmbito de um julgamento importante, de repercussão, aquele terceiro que não é parte, terceiro era chamado a opinar, é o amicus curiae. E aí o que é que aconteceu? Quando as cotas foram judicializadas, as cotas raciais em universidades foram judicializadas a partir da adoção de uma política de cotas aqui pela UNB, isso chegou ao Supremo, vocês devem lembrar, muitos eram crianças, mas não tem tanto tempo assim. As cotas foram judicializadas e o processo chegou ao STF. Lá no STF, o STF chamou para ouvir muitas pessoas. No caso da questão de um processo lá sobre aborto de fetos com anencefalia também, né? A professora Débora Diniz foi chamada a ser ouvida, pastores, líderes religiosos, várias figuras foram convidados a opinar. E no caso das cotas raciais, aconteceu a mesma coisa. Me lembro que quem foi chamado para representar a comunidade de historiadores, né, e falar sobre cotas raciais, reparação histórica, foi o professor José Murilo de Carvalho, que fez da UFRJ, professor emérito da UFRJ, fez uma fala magnífica sobre a necessidade, sobre a constatação, na época não era nem necessidade do que ele tratava, era sobre a constatação do racismo no Brasil, da condição desigual que tem a ver com uma condição racial no nosso país, né? Com um desnível que tem raízes raciais também. E o professor José Murilo fez uma grande explanação sobre o assunto, falando dos impactos de 400 anos de escravidão no Brasil e como isso tinha impactado diretamente a vida das populações negras e pretas do Brasil. Tá? Enfim, o historiador ele é chamado a opinar. Isso faz parte dessa ideia da história como tribunal, que é muito presente nos dias atuais.
e ao longo do século XX, né, foi uma tendência. Tá? A segunda questão do Pedro. Nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, um pesquisador que eu não lembro o nome falou sobre o fim da história. O que seria isso? Esse historiador foi o Francis Fukuyama, que é um historiador conservador norte-americano. Francis Fukuyama, ele tem origem nipônica, mas é norte-americano. E ele escreveu um livro ali no início dos anos 90, época do fim da Guerra Fria, né, ali dentro da crise da União Soviética, a União Soviética ruindo e a Guerra Fria indo pelos ares. Ele escreveu um livro chamado O Fim da História. Né? É claro que ele não achava que a história ia acabar numa perspectiva escatológica religiosa. Ele achou apenas que o argumento central do livro era que, com o fim do comunismo real, com o fim da União Soviética, o capitalismo e o liberalismo, seu braço político-ideológico, teriam vencido a história. E, portanto, daqui para frente, nenhuma grande mudança histórica viria mais a acontecer, porque as condições para o progresso capitalista e liberal já estavam plenamente colocadas. A isso ele deu o nome de fim da história. Um argumento muito ruim. À época causou um grande frisson nos debates, mas eu acho que, apesar do argumento ruim, o Francis Fukuyama também foi muito mal compreendido. As pessoas não entenderam bem o que ele estava querendo dizer. O argumento dele também não era dos melhores, então ele também não se fez lá muito claro, né? Mas a ideia era de uma crença radical no sucesso do capitalismo para resolver os principais dilemas da humanidade, que ali com o fim da União Soviética pareciam então resolvidos. Com o fim da Guerra Fria, o capitalismo venceu e isso é bom, e daqui para frente a gente vai caminhar meio que em direção a uma luz aí, de modo que não será mais necessária qualquer transformação de natureza radical. Então, o fim da história tem a ver com isso. Com o alcance de uma condição humana em que transformações radicais não seriam mais necessárias. Ora, ele escreveu isso no início dos anos 90 e ele não fazia, talvez ideia ainda, ou pelo menos foi um mau analista, eu acho que ele foi um mau analista, mas ele não fazia ideia, ele não fez ideia naquele momento da emergência climática que a gente viveria 20 anos depois. Né? O debate sobre o meio ambiente já vinha desde os anos 70, mas ali no início dos anos 90 isso era uma coisa ainda muito nova e que ninguém dava muita bola. Hoje, nós sabemos que ou promovemos uma mudança radical dos nossos modos de viver e produzir sobre a Terra, ou os nossos filhos e netos não terão um lugar habitável no futuro, não nesse planeta. Então, a nova revolução certamente será uma revolução ecológica, se ela acontecer. E é bom que ela aconteça, viu? Porque senão a coisa realmente vai para os ares. Não sei nem se vai para os ares, né? Não sei para onde é que vai. Tá? Então, todas as pessoas que decretaram o fim da história acabaram se dando mal, né? Via de regra, essa coisa de decretar o fim da história tem a ver com uma escatologia, ou de natureza religiosa, ou às vezes de natureza secularizada, como essa do Francis Fukuyama, a crença no progresso e na vitória do capitalismo e do liberalismo no mundo. Marx também teve um certo afã por decretar o ponto último da história. Foi o fim de uma era, não o fim da história. Né? O Marx também tem essa coisa, né? O comunismo como último estágio, como o objetivo do alcance da sociedade sem classes, como o fim da história.
A sociedade sem classes é o fim da história para Marx. Por quê? Porque é o fim, a sociedade sem classes, ela é o fim do motor. O motor da história não é a luta de classes? Ora, se espera-se no futuro uma sociedade em que a luta deixa de estar presente, a própria história deixa de estar presente. Porque esse motor, que é a luta de classes, não move mais a história. E Marx não avança na explicação mais detalhada do que seria essa vida pós-luta de classes. Porque aí realmente aí já era religião, né? Ele já entraria num outro terreno que os discípulos dele é que entraram depois, né? Bom, pessoal, Pedro, não sei se respondi suas questões, né? A Luana também colocou questões muito interessantes. Eu penso que esse é esses debates, né, em torno da história, do ofício do historiador, né, são debates sempre muito atuais. A gente vai ver aqui mais para frente, né, textos a respeito do lugar do debate sobre a história pública hoje em dia. Né? Cada vez mais a gente tem consciência e percebe, isso no Brasil atual é muito forte, a ideia de que as pessoas têm tido cada vez mais interesse a respeito da história. Mas isso não significa que há um interesse por parte da história dos historiadores. O interesse crescente pela história não tem se refletido em um interesse por ouvir historiadores e historiadoras. Então, interessar-se por história nos dias atuais não significa dizer que os historiadores estão em alta. Pelo contrário, a Dona Maria Helena, se eu fosse depender de Dona Maria Helena para ter um emprego, eu estava lascado, hein? Dona Maria Helena Cunha não pagava nem a conta de água, que por sinal aqui em Brasília é muito alta, muito cara. Tava ferrado, né? Esse perfil do professor maconheiro é um negócio que não faz nem parte da minha figura, né? Mas, enfim, são os estereótipos, né, que se constroem. Bom, então quer dizer, é preciso entender que mundo é esse em que a história tem tido cada vez mais, tem chamado cada vez mais o interesse do grande público, mas esse interesse por história não tem sido acompanhado de um interesse por historiadores. A gente tem que compreender o porquê que isso está acontecendo. É um fenômeno importante, né? É um fenômeno importante. De toda sorte, eu acredito que o que os historiadores e historiadoras, né, têm a oferecer, tal como outros cientistas sociais, é algo absolutamente relevante para a atualidade. Né? O papel dos historiadores, das historiadoras, dos antropólogos, ele tem que ir para além de um mero papel técnico, burocrático. Então, você não pode chamar antropólogo somente para fazer laudo da FUNAI. Tal como você não pode achar que o papel do professor de história é somente dar uma aula lá sobre independência, falar quatro personagens centrais e ficar por isso. Né? Restrito ao ambiente de sala de aula. Hoje, cada vez mais, o papel público dos cientistas sociais precisa ser compreendido, né? Ressaltado, mas fundamentalmente compreendido, para que as pessoas consigam, por exemplo, uma disciplina como essa, na qual eu tenho a oportunidade de conversar com alunos de outros cursos, para mim é uma grande oportunidade para explicar por que é que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu ensino, tem utilidade para o mundo contemporâneo e pode iluminar questões que as pessoas consideram serem questões muito insólitas, muito
às vezes muito distantes. E como isso pode garantir essa leitura sobre os passados que os historiadores, que a comunidade historiográfica oferece, como essa leitura pode permitir às pessoas a construção de uma perspectiva mais complexa da existência, né? E não não somente a partir desses dualismos, né, que muitas vezes estancam. O ensino fundamental, né, Luana, ele tem um papel importantíssimo nisso, né? O primeiro contato que nós temos com história, disciplina, é lá no ensino fundamental. Hoje, claro, há grandes professores de história bem formados e atuando na educação básica, cônscios do papel que eles executam ali, que não é um mero reprodutor de conhecimento, né? Ele não está ali apenas para reproduzir o livro didático ou para reproduzir um conjunto de datas e nomes e figuras que não fazem qualquer sentido para a vida dos seus alunos, né? O conhecimento histórico atual, né, tanto escolar quanto esse propriamente universitário, ele tem que ser um conhecimento histórico que permita às pessoas compreender o seu lugar no mundo. É aí onde mora, onde essa história afastada do dia a dia das pessoas, ela não pode mais encontrar espaço entre nós, a meu ver. Sabe? A história ela precisa se conectar aos cotidianos escolares, precisa se conectar aos nossos públicos. Então, via de regra, a dificuldade que o historiador tem de se comunicar com o grande público, além da questão da linguagem, que é um problema também, mas eu acho que tem muito mais a ver com essa necessidade com essa dificuldade, melhor dizendo, em contar histórias que são nossas. As pessoas não se sentem parte da história. Elas acham sempre que a história é uma coisa distante, tal. Quando, na verdade, não. A gente vai trabalhar aqui textos mais para frente, quando formos tratar a partir da semana que vem das linguagens historiográficas, a gente vai tratar eventos como a escravidão ou o papel dos índios na história, a partir de figuras como a dona Damiana da Cunha, que foi uma indígena aqui de Goiás, uma indígena caiapó, de Goiás, viveu no século XVIII, uma figura importantíssima, interessantíssima, né? Como tantos outros. Enfim, então, dando aí colocando alguns pontos nos is, para a gente já caminhar aí para o final desse nosso balanço, né, sobre os principais temas que tratamos nessa disciplina. Sobre fato e fonte histórica. Eu vou até anotar aqui para não me perder. Se tivesse um quadro, eu faria isso no quadro. Fato, fonte, método, interpretação, problema. Fonte é a mesma coisa que documento? Pedro. Eu prefiro fonte, a palavra fonte. Por quê? Porque fonte, geralmente, o documento tem uma carga muito ligada ao escrito, tá? Mas é claro, você pode ter um documento oral, você pode ter um documento com outro suporte físico que não o papel escrito, tá bom? Eu gosto da palavra fonte porque, em geral, ela é uma palavra mais imparcial. A palavra fonte, o termo fonte, tem a ver com um suporte, exatamente, o cinematográfico, né? A fonte, ela nos indica uma
amplitude conceitual maior. Mas você pode usar documento como sinônimo de fonte. Conquanto que você pense que o documento não é simplesmente o escrito, não é simplesmente o oficial, né? O documento ele pode ser oral, ele pode ser extraoficial, ele pode ser visual, né? Há grandes histórias contadas a partir de fotografias. A fotografia é uma fonte muito importante para a história recente, né? A partir do que alguns historiadores chamam de história visual. Uma história das visualidades, da maneira como a gente enxerga o mundo. É possível contar uma história. Lá no Pará, eu orientei um TCC de uma aluna minha. Ela quis contar uma história das enchentes na cidade de Marabá, das enchentes, sob o prisma da história ambiental. E ela trabalhou com fotografias. Ela contou, o TCC dela foi uma história das enchentes na década de 80, na cidade de Marabá, no Pará, a partir de fontes fotográficas, de fontes visuais. Então, você pode... Fonte e documento indica o primeiro passo do trabalho do historiador. Né? Agora, não há fonte sem problema. Né? O Proust ele fala que há um círculo virtuoso na relação do historiador com suas fontes. Por quê? Porque se ele parte sempre das fontes, eu não posso afirmar nada que não está nas fontes. Eu parto sempre das fontes no meu trabalho, mas ao mesmo tempo não adianta simplesmente espirrando aqui. Não adianta simplesmente ter a fonte e não ter uma pergunta sobre ela, né? É preciso ter uma pergunta. E essa pergunta ela tem que ser cientificamente orientada, que é um outro assunto. Então, a partir das fontes, que são múltiplas, e da aplicação sobre elas do método crítico, do método histórico, né, o historiador constrói fatos históricos. Fatos históricos. Você veja que essa operação ela é uma operação que concatena todas essas dimensões do trabalho do historiador. Então, sem fontes, eu não tenho fatos históricos, porque eu preciso do suporte documental para construir fatos, mas eu não tenho também fatos se eu não utilizar do método crítico e da elaboração de problemas de natureza histórica para inquirir a minha fonte. Na verdade, sem um problema histórico, provavelmente eu não sei nem como identificar uma fonte. Eu não saberia como identificar uma fonte. No máximo, a fonte será para mim uma curiosidade. Como, por exemplo, aquele documento que no início do ano eu coloquei para vocês. Eu mandei para vocês, não sei se alguém chegou a ler aqui, mas eu mandei para vocês um documento, uma fonte do século XVIII, no qual o governador do Pará fazia um relato ao rei Dom José I de Portugal da peste de bexigas que estava acontecendo, da peste de varíola, uma epidemia de varíola, que estava acontecendo em Belém, na cidade de Belém do Pará. Eu tenho como estabelecer um fato apenas por meio daquele documento? Claro que não. Aquele documento, ele é talvez um vestígio. Ele é uma ponta de lança para mim. Ele, como historiador profissional, ele pode ser um vestígio. A partir desse vestígio inicial, eu vou buscar outros elementos que me permitam construir uma história que esteja para além daquele
único documento, daquela única experiência narrada. Ou seja, uma história que me conte um número aproximado de vítimas, as condições sociais que aquelas vítimas estavam potencialmente sujeitas. Havia um perfil social que atingia que a varíola atingia. O documento ele dá uma pista. Ele diz assim, mais ou menos, eu estou tentando me lembrar do documento aqui. Ele diz assim, o governador fala, morreram muitos índios e muitos negros. Eu já sei que há um indício de que aquela doença, a varíola, em Belém no século XVIII, atingia preferencialmente índios e negros e escravizados. Índios e escravizados, negros ou não. Por quê? Por que esse era o grupo? Por que esses eram grupos preferenciais da doença? Porque as pessoas da elite, daquela elite colonial, não foram tão atingidas como os indígenas e os negros e as populações africanas e afrodescendentes de Belém. Aí você vai encontrar a varíola atingia índios e negros da mesma maneira, pelos mesmos motivos? Provavelmente não. Havia especificidades ali da presença da doença entre populações indígenas e entre populações de origem africana. E aí o historiador vai descortinando aí o seu novelo, ou enrolando mesmo, né? Transformando aquela história particular, aquela história do particular absoluto, que estava contida em um único documento, em uma história com dimensões coletivas, porque a história ela vai sempre do particular ao coletivo. Ela começa no particular, no vestígio. Ela começa no vestígio. Mas qual é a sua intenção? É alcançar uma compreensão de validade geral. É por isso que, com pouca fonte, é muito difícil, eu digo, não apenas no sentido numérico, quantitativo, mas qualitativo. É muito difícil escrever história com uma fonte qualitativamente ruim. É muito ruim, é muito difícil. Eu sempre, quando alguém vem pedir para que eu oriente um TCC, a primeira pergunta que eu faço é: quais são suas fontes? Você vem com um tema e a primeira pergunta que eu vou lhe fazer: quais são suas fontes? Professor, eu tenho meia página de um documento lá muito interessante. Mas meia página? Poxa, esse documento tem que ser assim. Donald Trump confessando um crime de responsabilidade. Tem que ser assim, redigindo de próprio punho. Entende? O historiador precisa de uma informação qualitativamente densa para poder escrever uma história. É por isso que, na falta de um único documento, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ampliar o meu rol de fontes para agregar outras narrativas e fazer, a partir do método crítico, a crítica interna, a crítica externa do documento e a acareação entre fontes. É muito comum que as fontes omitam informações, colidam entre si, entrem em contradição. Você sabe, tem uma história, tem um ditado muito comum no âmbito dos sensos comuns sobre a história, né? As pessoas gostam muito de dizer que a história nunca tem um lado só, tem que ouvir os dois lados. Não há nem só dois lados na história. Há muitos outros lados na história. O que o historiador faz é um escrutínio desses diferentes lados, desses diferentes pontos de vista, e constrói uma interpretação que nem se conssocia com um ponto de vista nem com outro.
que também não é imparcial, mas, repito, isso não não assumir um lado ou não assumir o outro lado não significa ser imparcial, neutro. Imparcial tem que ser neutro. E essa preocupação ela é fundamental, Pedro, com as fontes. É fundamental. Né? Teve uma época, sobretudo ali nos anos 50, quando a economia tinha um peso muito forte sobre a história, os historiadores eles eram muito quantitativistas, quantitativos. Então, a boa história tinha a ver com um número serial imenso de dados. Inclusive, é nessa época que começam aí o uso de banco de dados na história. Historiadores que mais pareciam matemáticos. Os caras pegavam ali, iam fazer história da agricultura, história dos preços, e manejavam uma quantidade assombrosa de informação, de dados, né, de dados empíricos. Tá? Hoje em dia, a gente tenta um caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? O tipo de... A qualidade da informação histórica que um documento pode oferecer não tem a ver com o número de páginas ou de horas gravadas, se for uma fonte oral, por exemplo, que você dispõe. Às vezes, você faz uma entrevista, quem trabalha com história oral sabe bem disso. Às vezes, você faz uma entrevista, você passa 3 dias entrevistando uma pessoa. Quando você vai transcrever essa entrevista, você vê que a informação histórica foi muito precária. Foi uma informação de baixa qualidade histórica. Por quê? Por vários motivos. Porque você não consegue associar aquela fala a um problema histórico que você gostaria de responder. Às vezes o cara quer falar de outra coisa e não fala nada a ver do que você queria que ele respondesse, né? Às vezes porque quem trabalha com histórias de velhos, isso é muito presente. Né? Às vezes você vai fazer uma entrevista com uma pessoa muito idosa e você vê claramente que a pessoa não sabe mais a fronteira entre o real e o imaginário. Uma vez eu fui conversar com um senhor de 102 anos lá em Marabá. Eu queria fazer um registro oral dele para futuras investigações. E a coisa não rolou. Ele é considerado o primeiro marabaense, a primeira pessoa ali da cidade de Marabá, nascido em Marabá, e ainda era vivo. Ele era mais velho que a própria cidade. E aí ele tinha a fronteira entre a lucidez e a falta de lucidez era um verdadeiro buraco ali, né? Cabia de tudo. Tinha coisas muito interessantes que ele falava, mas eu não conseguia localizar aquilo em um tempo específico, em um recorte temporal. Ele confundia épocas. É claro que o historiador pode fazer disso um trabalho histórico. Mas tudo vai depender do problema que ele tem. Né? Do problema que ele tem. Então, fonte fonte possui uma definição muito vasta, muito ampla, tá? Que tem a ver diretamente com a aplicação do método histórico e com a necessidade do historiador elaborar sobre essas fontes problemas de natureza histórica. Então, o que são os problemas de natureza histórica? Os problemas... Professor, quantas perguntas feitas pelo historiador antes de executar um trabalho histórico? É possível que esses trabalhos não levem a uma resposta conclusiva, ou as perguntas, por algum tipo de exigência metodológica, devem ter respostas claras para que o trabalho seja de boa qualidade. A pesquisa histórica, Yuri, tal como acho que pesquisas de outros campos do saber também, né? Elas nem sempre a pesquisa nem sempre nos conduz às respostas que a gente gostaria de ter. Então pode ocorrer sim de uma determinada pesquisa que eu fiz, a partir de determinados problemas e questões que eu elaborei ali inicialmente,
Me conduzir, primeiro, a conclusões decepcionantes. É possível que isso aconteça. A conclusões que eu não gostaria de chegar, que iluminam pouco os problemas que inicialmente eu tinha elaborado, como também pode me conduzir a uma conclusão histórica, historiográfica, muito diferente, mas igualmente útil daquela história inicialmente colocada por mim. Eu tenho um caso bem particular, bem pessoal, da minha prática historiográfica. Há um tempo atrás, uma colega minha, historiadora, ela escreveu um livro importantíssimo sobre o autogoverno indígena no Espírito Santo colonial. Desculpa, gente. Meu telefone tocou aqui. Na capitania do Espírito Santo. E aí, nesse livro, essa professora, ela provou como os índios tiveram uma participação importante no governo colonial daquela capitania do Espírito Santo, atuando principalmente nas chamadas vilas de índios, no século XVIII, e ocupando, inclusive, ofícios que eram ofícios muito importantes para o governo local, como, por exemplo, o ofício de vereador na Câmara Municipal de uma determinada vila, lá no Espírito Santo. A essa participação, ela chamou de autogoverno. Autogoverno. Os índios ocupando postos importantes no autogoverno, no governo das vilas, no Espírito Santo do século XVIII. Eu achei essa ideia incrível e tentei encontrá-la nas fontes que eu trabalhava para Pernambuco colonial. Você sabe o que é que eu encontrei? Nada. Em Pernambuco colonial, a ideia do autogoverno, segundo a pesquisa que eu fiz, era absolutamente inapropriada. Enquanto no Espírito Santo os índios, houve índios vereadores, eu não achei para Pernambuco nenhum índio vereador. Nenhum índio vereador. Embora tenha havido índios proeminentes. Claro, houve índios proeminentes. Índios com altas patentes militares, índios que receberam do rei de Portugal patentes militares. Mas índio vereador, ou seja, índio ocupando espaço dentro da Câmara Municipal, eu não achei nenhum. Eu fiquei super decepcionado com essa pesquisa. Eu queria ter encontrado, tal como essa professora achou para o Espírito Santo, índios atuando de maneira protagonista dentro de um dos principais palcos da política portuguesa no Brasil colonial, que eram as câmaras municipais. Mas eu não achei. Ora, a contribuição que eu dei a partir dessa história das vilas de índios em Pernambuco foi o que eu chamaria de uma contribuição a contrapelo. Eu criei uma exceção à leitura da minha colega para o Espírito Santo. Disse, olha, tudo bem, lá no Espírito Santo ocorreu isso, mas isso não foi uma regra geral. Não foi índios vereadores não foram uma regra geral para todo o Brasil, porque em Pernambuco, que era uma grande capitania colonial, não se encontrou registro desse tipo de atividade. Até que um outro historiador venha, ou historiador, e comprove o contrário, né? A pessoa pode encontrar uma nova fonte e dizer, o professor José Hinaldo estava errado. Ele não pesquisou nesse arquivo aqui, e nesse arquivo eu encontrei índios vereadores. Então é assim. Você veja que a história ela é um trabalho absolutamente colaborativo. Eu não falo somente aquilo que vem na minha cabeça. Não, eu tenho que ter lastro nas fontes. Essas fontes, elas são analisadas a partir do método, e eu preciso, ao analisá-las, ter questões, ter problemas. Por exemplo, o problema da participação política dos índios nas câmaras municipais da América Portuguesa, ou do Brasil colonial. Né? Então, essa
a partir disso, né, a partir desse jogo interativo entre fonte, método e problema, o historiador estabelece fatos históricos. Os fatos que vão estar contidos nos nossos livros. Muitas vezes vão estar presentes no debate público, no cinema, né? Interpretados à luz, relidos, né? À luz da ficção, por exemplo. Uma ficção como aquela presente nos romances históricos, que usam um fato histórico, comprovado por historiadores, mas que se dão a licença, né? Que possuem essa licença ficcional para ir além do fato, mas o cara está usando ali um fato que é já referido há décadas, há anos, pela comunidade historiográfica. Tá? O fato pode ser transformado, pode sofrer revisão, pode, deve. Tá? Como é que um fato histórico é revisado por historiadores? É preciso distinguir aqui, à luz daquele texto de Hollenberg e Weifels, a diferença entre revisar e negar um fato histórico. Revisar um fato histórico tem a ver com a apresentação de novos dados empíricos, de novas fontes, portanto, ou de um novo problema historiográfico, fundamentado pelo método, pela metodologia, e por uma pergunta que tenha validade científica e social. Não adianta chegar, vou revisar aí a história do Holocausto Judeu, ou vou revisar a história do genocídio indígena. O Brasil não é um país, enfim, vou relativizar ou vou negar os impactos ou a história da escravidão, da sociedade escravista no Brasil. Ao fazer isso, o historiador deve assumir um compromisso, que é um compromisso ético, primeiramente, é um compromisso ético, é um compromisso profissional, com os dados, né? Com os fatos por ele analisados e eventualmente revisitados. Já vou encerrar com isso. Teve uma situação há um tempo atrás muito curiosa e tem a ver com esse dever ético do historiador, né? Nos anos 60 e 70, era muito comum que, eu já falei isso aqui, que a historiografia pouco considerasse o protagonismo e a agência de africanos, escravizados ou não, na sociedade escravista brasileira. Isso tinha a ver com uma limitação, primeiramente, factual, de fontes. Havia poucas fontes conhecidas e trabalhadas, e, via de regra, fontes muito quantitativas e pouco qualitativas. Isso fazia com que os historiadores e sociólogos contassem uma história sob influência do marxismo, muitas vezes uma história sem rostos, né? Uma história dos escravizados coisificados como simples mercadoria. Você não via os escravizados ou as populações negras dentro da ordem escravista como sujeitos históricos. A partir da descoberta e do trabalho historiográfico sobre novas fontes, especialmente as fontes eclesiásticas e cartoriais, se descobriu como havia uma diversidade que até então era desconhecida do viver escravo. Inclusive, Sheila de Castro Faria, num texto que eu, inclusive, uso na minha disciplina de HSPB, que eu vou ministrar no próximo semestre. Quem não fez HSPB e quiser cursar, eu vou ministrar no ano que vem uma turma de HSPB à noite. Sheila de Castro Faria escreveu um texto chamado A Família Escrava, uma Diversidade, no qual ela apontou como o viver escravo era muito mais
dinâmico e complexo do que o simples sentido mercadológico do escravo, do escravizado. Né? A partir disso, houve vários outros estudos, João Fragoso, Sheila de Castro, Hebe, enfim, Hebe Matos, um conjunto de historiadores que destacaram a agência escravizada. E apontaram como, por exemplo, houve casos de escravos que possuíam escravos, de escravos que, uma vez libertos, compraram escravos. Enfim, uma diversidade de situações imensa que dá conta, não do caso em si, mas que dá, assim, o valor dessas situações não tem uma... elas não possuem um valor em si. Ah, o escravo possuía escravo, tudo bem. Então a escravidão era aceita, era uma coisa menos ruim do que foi. Não. Não era isso que esses historiadores queriam dizer. O que eles queriam dizer era que a instituição escrava, ela era algo absolutamente entranhado na própria estrutura social daquele Brasil escravista. Né? Ao ponto de um ex-escravizado comprar um escravo. Uma pessoa que deixou a escravidão sentir necessidade social de comprar um cativo, de adquirir um semelhante na condição de escravizado. Né? Então, mas o que é que há um tempo desse foi feito, né, a partir de um uso muito pouco ético desse conhecimento? Um tempo desse foi gravada uma série sobre escravidão no Brasil para o History Channel. E aí o jornalista que comandava aquele programa, né, aquela série de documentários, usou essa historiografia super atualizada, bem fundamentada, para relativizar os horrores da escravidão. Quer dizer, um uso absolutamente terrível e antiético de uma historiografia importante, cientificamente conduzida do Brasil. Né? Esses historiadores, em hipótese alguma, tentaram relativizar o flagelo da escravidão na nossa sociedade. Mas apenas dizer, isso apenas não é um diminutivo, dizer que essa historiografia, que essa sociedade escrava, ela estava para muito além dos indivíduos, de um indivíduo numa perspectiva moralista. Estava para muito além disso. Era uma sociedade que realmente entranhou estruturas de desigualdade dentro dela. Né? Enfim, pessoal, agora sim, já esgotando aí o meu tempo, eu queria aproveitar esse momento, então, para fazer esse balanço, né? Recomendar que vocês não deixem de ler os textos. Eu sei que muitos entregaram o estudo dirigido. Quem não entregou, faça contato comigo para a gente construir uma negociação aí para a entrega desse trabalho, tá? Nem tudo está perdido. Vamos conversando a respeito. Na próxima aula, eu peço que tenham lido para a próxima aula o texto de Achille Mbembe, porque a partir daí a gente vai discutir questões específicas da historiografia contemporânea, tá? O lugar das mulheres na história, o lugar dos povos indígenas, o lugar da África, né? E do debate sobre o racismo, sobre os racismos na história, como é que tudo isso afeta a prática do historiador, agora a gente vai ver, dentro de exemplos concretos, como é que a sociedade mantém esse diálogo com a comunidade de historiadores. Como é que não existe problema histórico desconectado do seu próprio tempo? Não é? Afinal, o lugar social do historiador interfere diretamente nas questões que ele elabora, nos problemas históricos que ele elabora. Embora, na busca de respostas, nós também assumimos outros compromissos, aqueles compromissos da natureza científica do saber que produzimos, né? Compromissos éticos, compromissos profissionais, políticos,
Enfim, a gente vai discutir como é que esses compromissos, esse lugar social, está ali dirigindo a escolha de recortes profissionais, de fontes, a elaboração de fatos históricos e de narrativas historiográficas. Tá? Próximo texto, então, são 2 capítulos do livro Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que é um historiador, tá? Hoje professor da Universidade de Harvard, um grande historiador, mas também filósofo, né? Ele é um cara meio interdisciplinar. Esse livro é um livro muito interessante, que vocês vão gostar certamente de ler. O Achille Mbembe, ele é autor dentre outras categorias que têm sido muito usadas, né? Mas ele é o autor do conceito de necropolítica, que muitos certamente já devem ter ouvido falar. Ele é o criador desse conceito de necropolítica, tá? E tem sido muito lido no Brasil, e a gente vai, então, utilizá-lo aqui para discutir questões raciais no mundo, entre os historiadores. Como é que esse assunto é colocado no âmbito da historiografia. Coloquei também lá no Teams uma entrevista do Café História com a professora Mônica Green, que é uma grande especialista brasileira no debate sobre raça, sobre o uso da categoria raça como explicação histórica. Inclusive, ela tem uma leitura crítica e que eu acho importante que a gente leia, inclusive porque a categoria raça vai ser aqui densamente trabalhada pelo Achille Mbembe. Como vocês verão no texto dele, o termo é colocado numa perspectiva complexa e para além da simples aceitação e também da simples recusa do termo raça, né? Vocês sabem que hoje as perspectivas racializadas têm sido retrabalhadas pelos próprios movimentos sociais negros, né? E o Achille Mbembe tem uma leitura crítica a respeito do assunto, que é o que nos interessa aqui, na condição de eu como professor de história e vocês como alunos de uma disciplina de introdução ao estudo da história, tá bom? Então, pessoal, é isso. Havendo dúvidas, me interpelem, tá certo? Pode ser pelo chat, pode ser agora. Fiquem à vontade. Alguma questão que queiram ainda? Textos, Mateus, textos 8 e 9, exatamente, tá? Mas vamos começar apenas pelo 8, na próxima aula, tá? Para não fazer uma leitura assodada do assunto. Tá bom? A gente discute na próxima aula o texto 8. Vocês vão ler o texto 8 na próxima quarta-feira. E de hoje a 8 dias a gente discute o texto 8. Depois eu dou uma organizada no nosso calendário, mas vamos ficar para a próxima semana apenas com o texto 8. Quem puder, quem tiver acesso ao Netflix, eu recomendo muito a série Black Earth Rising, tá? É apenas uma temporada. São 13 episódios, eu acho. Quem puder assistir, é uma série muito recomendada e que dialoga aí com o debate que a gente deve travar a partir da próxima semana e pelas próximas 2 semanas, a partir do texto do Achille Mbembe. Aliás, um debate que vai seguir com o texto da professora Vlamira Albuquerque, o texto 10. Tá? E o texto 10 vai voltar no texto 12, com o texto da Sandra Graham sobre a Caetana, né, que foi uma escravizada no Vale do Paraíba. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que queiram assinalar? Não? Então, não havendo, eu vou encerrar essa gravação e agradecer a todos pela companhia, tá? Pela presença. E convidá-los à nossa próxima aula. Obrigado, então. Um abraço a vocês.